Quero agradecer muito à casa pela mais uma oportunidade de estar aqui apresentando. E vamos ver aqui se eu... Ok. Então, como meu pai já disse, a gente vai falar sobre a caridade hoje, né? E o que é ser caridoso? O Bill Gates é considerado o homem mais caridoso no mundo. Desde a fundação que criou, Bill and Melinda Gates, que eles planejam melhorar a saúde no mundo e erradicar a AIDS e a pobreza, Bill Gates já doou 28 bilhões de dólares. J.K. Rowling, uma famosa escritora da série do Harry Potter, perdeu seu status de bilionária e agora é somente uma milionária, tadinha, porque ela doou tanto dinheiro à caridade. J.K., que uma vez foi pobre, desempregada e tinha um filho, ia para um restaurante perto da sua casa para ter aquecimento enquanto ela escrevia o livro e cuidava da sua filha. Agora, as fundações que ela doa, todas ajudam os pais, que, assim como ela, também sofrem com desemprego e dificuldades. Então, com esses dois exemplos que eu dei, é fácil dizer que, para ser caridoso, precisa ter um bolso bem fundo, né? Mas não é verdade. A caridade material é, sim, a realidade do mundo de hoje. Porque, afinal, precisam-se de jaquetas e cobertores para as noites frias, a comida para os dias longos, o abrigo para as noites molhadas e, às vezes, até um corte de cabelo e uma roupa nova para ter uma chance de sair dessa vida. Então, sim, a caridade material, ela é necessária. E enquanto ainda tiver chuva e alagamento que leva a tudo, enquanto ainda tiver fome e seca, enquanto tiver guerra e ódio, o mundo vai precisar da caridade material. Só que é importante notar que não é só de pão que vive o homem. A caridade material, ela cura o corpo, mas a caridade moral, ela ajuda a alma. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 13, o Espírito Protetor e a Irmã Rosália, eles nos explicam o que é a caridade moral. E o Espírito Protetor nos diz: meus amigos, tenho ouvido muito de vós dizerem: como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeias fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo ao vosso companheiro em alguns bons conselhos. A irmã Rosália ainda fala um pouquinho mais. Ela diz: a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazei nesse mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazeia de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vós recebem pessoas que, muitas vezes erradamente, se julgam superiores a vós, quando na vida espírita a única verdadeira está às vezes muito abaixo. És um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. E eu vou falar para vocês, a caridade moral, ela é difícil. É difícil conseguir se desligar de certas noções que sempre estavam grudadas na nossa mente. E às vezes ver as pessoas como nossos irmãos. Só um momentinho. Porque a caridade moral é isso. É ver as pessoas como elas são e não como a gente gostaria que elas fossem. E isso é muito difícil. A caridade moral é não passar a mão na cabeça do amigo que erra, mas também não é jogar pedra, não dizer eu te disse, mas sim ajudar aquele irmão. E é ajudar ele a enxergar com seus próprios olhos.
O mais importante, caridade moral, é distrair do sofrimento. A caridade moral, ela é mandar pensamentos positivos para aquele que necessita, é orar aos que sofrem, pedindo ajuda e força espiritual para aqueles que se encontram fracos nos problemas da vida. É orar para o que causa o sofrimento, para que a luz do esclarecimento livre aquela pessoa da maldade que está no coração. Caridade moral é aquele ombro amigo, aquela mão que enxuga a lágrima, aquele ouvido que escuta sem julgar, sem dizer nada. Aquela boca amiga que sabe quando usar palavras, mas mais importante, sabe quando ficar quieta. Caridade moral também é fechar os nossos ouvidos para as palavras grosseiras e inúteis que vêm na nossa direção e não deixar aquilo abalar a gente. A caridade moral é tratar todo mundo como nosso irmão, não desprezar ninguém, tratar com o mesmo respeito o limpador de rua, o garçom, o mendigo, o aleijado, o presidente Obama, seja lá quem aparece. É tratar elas todo com o mesmo índole. E a caridade moral é também controlar as nossas rédeas. E é através do nosso exemplo sermos trabalhadores do evangelho do nosso Pai. Porque honestidade, perdão, compreensão, tolerância e amor são sinônimos da caridade moral. E eu digo para vocês que a beleza da caridade moral é que ela não é grandiosa. Esse é um exemplo que eu quero dar para vocês. Je suis né le 18 août 1933. 1933, c'est l'année où Hitler prend le pouvoir. Voilà. C'est mon étoile. Je la porte sur la poitrine, bien entendu, comme tous les juifs. C'est gros, n'est-ce pas? Surtout sur une poitrine d'enfant, puisque j'ai 8 ans en ce moment-là. Il s'est passé dans mon camp de Bergen-Belsen quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je rappelle que nous étions des enfants de prisonniers de guerre et à ce titre privilégiés. Donc nous avions eu le droit d'emporter de France un petit sac avec 2-3 petites choses. Une femme, un petit bout de chocolat, une femme, un petit morceau de sucre, une femme, une petite poignée de riz. Maman avait emporté 2 petits morceaux de chocolat. Et elle me disait, on garde ça pour le jour où je te verrai vraiment, complètement par terre, fichu. Je te donnerai ce chocolat, il t'aidera peut-être à remonter. Or, il y avait parmi nous une femme qui avait été déportée alors qu'elle était enceinte. Ça ne se voyait pas, évidemment, elle était si maigre. Mais n'empêche que le jour de l'accouchement est arrivé et elle est partie au revire accompagnée de ma mère qui était notre chef de baraque. Et avant de partir, ma mère me dit « Tu te souviens que je garde un morceau de chocolat ?»« Oui, maman. »« Comment te sens-tu ?»« Bien, maman, ça peut aller. »« Alors, si tu me le permets, ce morceau de chocolat, je l'apporterai à notre amie Hélène, parce qu'un accouchement ici, elle va peut-être mourir. Et si je lui donne le chocolat, ça l'aidera peut-être. » Oui, maman, tu le prends. Hélène a accouché, elle a accouché d'un bébé, toute petite chose malingre. Elle a mangé le chocolat, elle n'est pas morte, et elle est revenue dans la baraque. Le bébé n'a jamais pleuré, jamais, pas même Jean. Au bout de 6 mois, la libération est arrivée. On a défait tous ces chiffons. Le bébé a crié. C'était là sa naissance. Nous l'avons ramené en France. Tout petit truc de 6 mois, minuscule. Il y a quelques années, ma fille me dit « Maman, si vous aviez eu des psychologues ou des psychiatres à votre retour, ça se serait mieux passé pour vous. » Je dis sûrement, mais il n'y en avait pas. Plus personne n'y a pensé, même s'il y en avait eu. Mais tu me donnes une bonne idée.
on va faire une conférence là-dessus. Et j'ai organisé une conférence sur le thème « Et s'il y avait eu des psys en 1945 à notre retour des camps, comment est-ce que ça se serait passé ?» J'ai eu beaucoup de monde, des anciens, des survivants, des curieux, et puis beaucoup de psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, tout ce monde est venu. Très intéressant. Chacun avait son idée, c'était très bien. Et puis il y a une femme qui est arrivée et qui a dit « Moi, j'habite Marseille, je suis médecin psychiatre. Et avant de vous faire ma communication, j'ai quelque chose à donner à Francine Christophe, c'est-à-dire à moi. » Elle fouille dans sa poche, elle sort un morceau de chocolat, elle me le donne et elle me dit « Je suis le bébé. » Esse vídeo, ele veio, apareceu um dia no meu Facebook, ele ficou comigo até hoje, né? Dá até arrepio de pensar nisso. Porque às vezes a gente pensa que a caridade, a gente tem que estar melhor que a pessoa, que a gente tem que estar feliz, que a gente tem que estar numa situação melhor para a gente poder ajudar aquela pessoa. Mas às vezes a caridade que mais toca é aquela que vem da pessoa que está no fundo do poço com a gente. E um ato tão simples, um chocolate, que era para um dia que ela se sentisse melhor. Eu fico imaginando ela agora, a felicidade que ela tem que dar, de que ela não ficou aquele chocolate para um dia que ela precisasse e ela deu para alguém que precisava muito mais. E é isso que é a caridade moral. E é interessante falar que a caridade, ela é a lição mais importante que o nosso mestre nos deu, né? Porque suas lições mais famosas, elas podem ser resumidas com a caridade. Bem-aventurados os que têm puros de coração, bem-aventurados os misericordiosos, amai o próximo como a si mesmo, fazei aos outros o que gostariam que vos fizessem, praticai o bem sem ostentação, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E essas são só umas pequenas que dá para a gente pegar, mas a parábola mais famosa de Jesus, na minha opinião, é a parábola do bom samaritano, que fala justamente isso, de caridade. A gente já viu ela aqui várias vezes, mas é sempre bom dar uma refrescada na mente, né? E a parábola do bom samaritano nos diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, após despojá-lo de tudo, espancaram-no, deixando-o moribundo à margem da estrada. Coincidentemente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Vendo-o, passou de largo. Logo a seguir, descia um levita, cujo procedimento não foi diferente daquele do sacerdote. Entretanto, dentro em pouco surge um samaritano, que, vendo naquele estado deplorável, moveu-se de íntima compaixão e, descendo de sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria, aonde continuou a cuidar dele. Tendo que partir no dia seguinte, deu 2 dinheiros ao hospedeiro, recomendando-lhe que continuasse a lhe dar assistência, prontificando-se a pagar em sua volta tudo aquilo que excedesse a importância deixada. Então, sempre que a gente fala da parábola do bom samaritano, a gente sempre foca em 4 pessoas. O homem, que sofreu o mal, o sacerdote e o levita, que ignorou ele, o samaritano, que foi o único que ajudou, e o homem que cuida da hospedaria. E é interessante porque eu, estudando para essa palestra, eu fui entender, na minha opinião, como foi genial Jesus em contar essa história. Todo mundo já sabe que Jesus é genial, né? Mas aqui, porque a gente nunca fala dos assaltantes quando a gente fala na parábola do bom samaritano. E o que me leva a entender dessa parábola é que é mais errado aquele que ignora o mal do que aquele que fez o mal. Os assaltantes nem merecem ser comentados nessa história. A gente não comenta deles. Porque, às vezes, você de deixar de fazer o bem é pior do que você fazer o mal. E eu fui para Nova Orleans há poucas semanas atrás.
fui com minhas amigas. Éramos duas meninas sozinhas numa cidade estranha, então você já fica, né, um pouquinho com medo. E eu não sei se vocês já foram para Nova Orleans, mas Nova Orleans tem muito mendigo. Mas muito mendigo mesmo. A toda a rua que você anda, você encontra 3, 4, 5 mendigos. E meninas sozinhas numa cidade estranha. Por mais que a gente queira ajudar o mundo inteiro, você não tem condição de parar para todo mendigo e dar dinheiro. Então, a gente meio que deu uma de sacerdote levita e ignoramos os mendigos, né? Para vocês verem que não é vir aqui falar e ser santa, né? A gente também faz erros. Só que teve um que ficou comigo, com a Estefânia, que eu não vou esquecer nunca do rosto dele e da voz dele. Porque era o nosso último dia na cidade, a gente tinha ido num restaurante e sobrou comida. E a gente não queria levar para o hotel. Então, falou assim, vamos deixar ele jogar fora. Aí nossa amiga virou e falou assim, não, leva, porque amanhã a gente vai pegar a estrada e talvez dê fome. Ok, então vamos. Aí a Estefânia estava carregando bonitinho o container, né, da comida. E aí a gente estava conversando, rindo, fazendo planos para a nossa viagem do dia seguinte. E passa um mendigo e fala assim, please help me, né, por favor, me ajuda. E naquela mentalidade de sacerdote, de levita, né, ignoramos eles e continuamos passando. E parece que foi assim, Deus que fez a gente parar para escutar. Ele virou e falou assim, one day you're gonna need help. Um dia você vai precisar de ajuda. Aquilo foi tão forte, bateu tão forte que a gente continuou andando e conversando, e de repente a gente parou. E a gente olhou uma para a cara da outra e falou assim, meu Deus. Aí a gente olhou para a comida e falou assim, vamos entregar para ele a comida? Então a gente virou e viu que ele já estava muito longe. E se a gente voltasse, valeria a pena, que já era 9 horas da noite, andar sozinho nessas ruas. Aí a gente até falou assim, os três juntos, não tem problema, o próximo mendigo que passar, a gente dá comida para eles. Foi uma caminhada de 7 minutos da onde a gente estava até o hotel. Adivinha quantos mendigos a gente encontrou no caminho? Nenhum. Nenhum. Então, olha só, foi a lição para a palestra de hoje, né? A gente não escolhe quando a gente pode fazer o bem, infelizmente. E a gente perdeu uma grande oportunidade de ter ajudado um homem aquele dia e perdemos a chance. E a verdade é que existe mal nesse mundo, né? Infelizmente, existe covardia, existe ganância, existe cegueira, existe inequalidade. Essa foto ficou muito famosa em 1980. É um missionário segurando a mão de um menino que passa fome na Uganda, no distrito de Karamboja. E a verdade é que 795 milhões de pessoas passam fome no mundo. Isso é 1 em cada 9 pessoas. Essa foto, falando da Francine, a nossa amiga judia, isso aqui é de um dos campos de concentração. Isso são unhas deles tentando escapar. De 6 a 11 milhões de pessoas morreram nesses campos de concentração. E a guerra, às vezes ela machuca o corpo, mas ela também machuca a alma. Essa foto é de um veterano russo no seu tanque que ele passou a Segunda Guerra inteira. Imagina tudo que ele viu, tudo que ele perdeu, por causa de uma ganância de homem, né? E essa foto foi em 2011, em março, no norte de Japão, em Natori. Teve um terremoto terrível e logo depois veio um tsunami que destruiu tudo. E é essa a verdade. Existe mal no mundo, existe tristeza, e não tem nada que a gente possa fazer a não ser ajudar. E aí depois vem de novo a caridade. Desculpa que eu esqueci de mudar esse vídeo para cá. E por isso que vem a caridade. E o que Jesus sempre fala para a gente. Isso aqui é muito famoso, todos nós conhecemos como a primeira carta aos Coríntios, de Paulo, 13. E ela existe 2 versões dela, eu não sabia que vocês sabiam, né? A primeira é o amor, que eu fui até um casamento recentemente e usaram o amor, né? Mas a verdade é que tem 2 versões para essa parábola. A primeira versão é com amor e a segunda é com caridade. E nunca vamos saber qual que é a versão correta, porque Paulo não está aqui mais para dizer para a gente. Mas as 2 seguram a mesma verdade. E isso abre os nossos olhos para entender o Mestre Jesus muito melhor. Sim, o amor é importante. O amor significa muito. Existe o amor ao próximo, existe o amor avassalador, que vem da primeira vez que a gente encontra alguém.
Mas o amor ao próximo é caridade. E ficou assim a segunda versão do Paulo, que eu acho que tem muito mais a ver com a mensagem do nosso Pai. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada eu sou. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa e não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom da língua cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, racionava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente. Mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora, subestimem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. E o Allan Kardec, ele até fez um comentário dessa passagem evangélica. Ele diz que Paulo compreendeu também essa verdade. E ele disse, Allan Kardec, coloca a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre. E porque independentemente de toda a crença particular. E é por isso que no Espiritismo, uma das nossas frases mais profundas e mais verdadeiras é: fora da caridade não existe salvação. E eu falo para vocês que a ciência nos diz que a caridade faz muito bem. Eu estava lendo alguns estudos científicos e eles me disseram que atos de caridade liberam endorfinas, associados com aquele bem-estar de quando você acabou de correr e terminou uma corrida bem. A oxitocina, que é um dos hormônios associados com atos de prazer, também é liberado em atos caridosos. E ela dura até 2 horas. Por isso que quando a gente sai dali de fazer um ato caridoso, a gente se sente tão bem que a gente quer continuar fazendo mais, para ver se aquilo fica durando o resto da vida. E a United Health Group, ela fez um estudo e ela perguntou para pessoas que fazem trabalhos voluntários. 76% disse que se sentiu fisicamente bem mais saudável depois de fazer caridade. 94% viu que o seu humor melhorou muito mais. E 78% se sentiram menos estressados. E olha, desculpa para fazer caridade existe muitas, tá? É difícil de ser generoso, porque às vezes o dinheiro está meio que apertado no fim do mês. Às vezes é difícil dar uma hora, porque você tem que trabalhar hoje. Às vezes é difícil acordar cedo para ir no asilo, porque o cachorro do vizinho latiu a noite inteira e você não dormiu nada. Nesse mundo, existem muitas pedras no caminho, e essas pedras no caminho têm vários nomes. Mas eu vou dizer para vocês que para fazer caridade é ser feliz. E é possível ser feliz mesmo passando um fim de semana de sol, ajudando, em vez de ir lá para a praia. Ainda mais a gente que mora aqui em Lombranche. Sim, é possível ser feliz, mesmo você dando aquele dinheirinho que você trabalhou bastante para uma pessoa que está precisando mais. E é possível ser feliz dando o seu tempo. E eu vou dizer para vocês por quê. Crescendo, eu sempre gostei muito de super-heróis. Eu sempre quis ser o Superman, o Batman, e eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui também acompanharam vendo isso. E isso vem desde pequeno de nós, essa vontade de salvar o mundo, de ajudar todo mundo, de ser o Super-Homem, ser o Batman. Seja lá quem foi seu herói, o Zorro.
ter aquela visão laser que você vai usar para salvar o mundo inteiro. E a gente tem uma mania enorme de ser grande, né? Porque minha visão laser vai curar a fome na África, vai curar todos os doentes do mundo. Mas você sabe o que é ser caridoso para quem recebe? É você salvar o mundo deles. Sim, porque para aquele que sofre, a dor é a única coisa que existe. A doença, a fome, o mal que ela vive é a única coisa que está na mente dela. Então, se você dá só um pouquinho de atenção, conversar, falar sobre o jogo de futebol de ontem, de como está quente hoje, cantar e cantar mal, que nem a gente faz lá no asilo, dançar e dançar pior ainda, que nem a gente faz lá no asilo, tudo isso faz uma diferença tão grande, porque mesmo com um corpo frágil, parece que dançar de um jeito bem ruim, aquela música que você não escuta há 20 anos, ela cura todo o mal. E o mal é aquela vozinha que fica na cabeça falando para você que você ainda tem dívida para pagar, que você está doente, que você precisa de ajuda. E você dança, você canta, você ajuda, esquece tudo aquilo. E eu acho que isso que é o bonito de ser caridoso, né? Você pode ser caridoso de tantas formas. Dar um agasalho que você não usa mais é caridoso. Comprar um agasalho novo para dar para alguém que precisa também é caridoso. Alimentar um pobre é caridade. E isso me lembra, meu pai vai até brigar que eu contar essa história, isso me lembra a história do meu pai, quando a gente morava no Brasil, quando a gente era mais novo, né? O meu pai, ele fazia parte de um centro espírita que fazia sopa para os mendigos de uma favela perto lá em São Paulo. E por que isso é engraçado? Até uns 2 anos atrás, meu pai odiava sopa. Meu pai não tomava sopa. Então, primeiro sábado do mês, se não me engano, lá estava meu pai, mexendo uma sopa que ele nunca provou, tá? Cortando alho e depois ficava 2 horas com a mão debaixo para lavar a mão, para ver se saía o cheiro do alho, cortando cebola, cortando tudo para fazer uma sopa que ele não gostava para gente que precisava. E é isso, fazer caridade às vezes é fazer o que a gente não gosta para poder ajudar alguém que precisa muito mais. Eu nunca tomei a sopa do meu pai também, então eu não posso falar se estava boa, tá? Mas só de ver a carinha dos mendigos, eu tinha certeza que o ato contava muito mais. Porque aquela sopa, ela alimentava o estômago dos mendigos, mas ela alimentava o coração do meu pai. E a caridade também é sorrir na rua. A caridade é falar um muito obrigado e tratar todo mundo bem. Caridade é oferecer aquela palavra amiga quando necessária, emprestar o ouvido e o ombro para quem precisa. Caridade é tantas coisas, mas é tão fácil de definir. Porque caridade é dar o bem, sem olhar a quem e não esperar nada de volta. Mas se você quiser alguma coisa de volta, também não tem problema. Porque eu acho que você deveria de fazer o bem de qualquer jeito. E continuar fazendo o bem até ele virar uma rotina. Porque um dia você vai fazer a caridade porque você gosta. Não porque mandaram, não porque você tem que fazer. Faça caridade e seja feliz. E eu sei que eu mostrei para vocês fotos tristes, mas é bom lembrar que no mundo não é só tristeza. Essa foto, ela ficou muito famosa. A Princesa Di, que todo mundo conhece, né? E essa foto ficou famosa porque esse rapaz aqui, ele tem AIDS. E naquela época, no começo dos anos, fim dos anos 80, começo dos anos 90, você não podia tocar, você não podia olhar, você não ficava nem na mesma sala que um paciente com AIDS. E aqui ela está tocando a mão dele e ela está sem luva. Isso para as pessoas, que eu até arrepio, isso aqui para as pessoas que sofriam AIDS na época, foi um grande, grande sinal. Essa próxima foto, ela também não precisa nem de palavras, né? Às vezes é tirar o nosso para ajudar alguém que precisa. E eu também tenho certeza que ele não está sentindo a água, não está sentindo o frio, porque caridade aquece a alma e o corpo. Essa foto foi tirada no Rio. Um turista, não sei de onde que ele viu essa mulher de rua sem sapato e ele tirou o próprio sapato dele para entregar para ela. E o que fica nessa foto para mim não é o ato, é ela, né? O choro imagina eu, de alívio, de felicidade. É a caridade. Essa foto também ela ficou muito famosa em 2011. Essa foto foi tirada em Cairo, no Egito. E se vocês verem pessoas de pé dando mãos enquanto pessoas ficam aqui no chão. E, na verdade, esses que estão de pé são cristãos, são católicos no Egito, e eles estão protegendo os muçulmanos enquanto eles estão fazendo a reza deles.
Então, para você ver que a gente não precisa acreditar na mesma coisa para a gente poder fazer caridade. Essa foto também é muito bonitinha. É uma menininha, uma criança de 5 anos, segurando a mão de uma senhora de 105 anos, enquanto eles estavam fugindo de Nova Orleans durante o furacão Katrina. Então, não tem raça, não tem idade, não tem condição. Caridade é simples, é segurar uma mão. Essa próxima aqui é na Índia. São trabalhadores e homens de ruas que vão ali para pegar a única refeição que eles têm no dia. Eles comem 2 vezes aqui. E olha o olhar dessas pessoas, de que como às vezes o prato de sopa que meu pai fez, que nem experimentou, faz toda a diferença para eles, né? E essa foto também, ela é muito famosa na internet. Esse menino se chama Diego Frazão Torquado. Ele tem 12 anos e ele é brasileiro. E ele está tocando violino no funeral do professor dele, que ensinou ele a tocar esse instrumento e ajudou ele a escapar à pobreza e à violência através da música. Então, um pouquinho de atenção, um pouquinho de tempo que você dá, modifica a vida e fica, gente. Esse menino vai lembrar o resto da vida. Essa foto aqui também é uma caridade bem simples. Esse homem trabalha na Disney. Ele trabalha no Magic Kingdom, se eu não estou errado, isso mesmo. Ele é um segurança e toda vez que ele vê uma menininha vestida de princesa, ele finge que aquela menina é a princesa, vai com o caderninho dele e pede um autógrafo. Dando atenção, um pouquinho de atenção para uma menina, e isso fez o dia da menina, vocês podem ter certeza. Esse menino também, eu coloquei ele aqui porque a frase que o pai dele falou ficou para mim o resto da vida, né? Esse menino, ele se eu não me engano, é no Afeganistão, e entrou um homem-bomba na sua escola, e ele foi lá e pulou e levou o cara para fora, e ele morreu no processo, né? Porque o cara ativou a bomba. Só que o que o pai dele falou é o que fica da caridade. O pai dele disse: meu filho fez a sua mãe chorar, mas salvou centenas de mães de chorar por suas crianças. Então, a caridade, às vezes, ela é bem... Ela pode não tocar muito na nossa vida, mas toca na dos outros, não importa o preço. Essa foto é em Memphis, no Tennessee. É uma companhia de limpadores de janelas, e eles vão para um hospital de crianças e eles se vestem de super-heróis para limpar janelas. E é aquilo que eu estou falando, que a caridade, ela, às vezes, é importante ela distrair a mente do que sofre. Aquelas crianças estão ali no hospital, deve só pensar na doença o dia inteiro. E olhar para uma janela e ver o Superman limpando assim essa janela como se fosse dar atenção para ele um pouquinho. Já faz todo dia. Essa foto também foi muito interessante. Um senhor estava limpando a sua garagem depois de uma chuva, de uma neve, e ele teve um ataque cardíaco. Limpando. Então vieram a ambulância e levaram, e depois que esses homens levaram ele na ambulância, eles voltaram e terminaram de limpar a garagem do homem. Caridade, bem simples, né? Que nem eu disse, tem tantos exemplos. Essa foto é do Brasil, de pessoas que colocam jaquetas e blusas na parede para que mendigos e homens de ruas possam parar e ter um agasalho no frio. E esse homem, ele vai falar de uma caridade que, para mim, ela foi maravilhosa, que eu vou comentar daqui a pouco. Ele está em Copenhague e ele está segurando esse papel. E no papel está escrito: você é lindo, lembre-se disso. Isso também é caridade. E eu vou falar em 2 minutinhos por que essa é caridade, só vou mostrar essa última. Essa última foi uma criança que ela sofreu um acidente de carro com 4 outras pessoas, crianças dentro do carro. E esse homem, ele é um dos bombeiros que estavam lá para ajudar, e para distrair a criança do que estava acontecendo, ele deitou no chão, e no telefone dele ele colocou um filme para a criança assistir, ficou deitado no chão assistindo o filme com a criança. Também é caridade. E eu estava falando da caridade desse homem aqui, e por que ela é importante? Porque, às vezes, a gente esquece da caridade mais importante que existe, e a caridade com a gente mesmo. Porque, às vezes, a gente é o assaltante da nossa própria vida e esquece de ser o bom samaritano da nossa vida. E eu só fui entender esse ponto agora, quando começou as Paralimpíadas. Eu estava assistindo aquilo e foi bem forte em mim.
Por quê? Porque a gente, às vezes, esquece de ser bom com a gente mesmo. A gente esquece de ajudar a gente a alcançar os nossos próprios sonhos. E é mesmo virar o nosso próprio inimigo, em vez de ser o que ajuda a gente a alcançar, a sonhar de novo e fazer as coisas. Porque, na verdade, é difícil de você... É complicado você tentar ajudar os outros se você não consegue nem se ajudar. Se você não escuta a você mesmo, fica difícil, né? Então, seja bom com você mesmo. E lembra de todos esses atos de caridade que existem e focar neles. Agora, aqui no final, eu vou até pedir para eles pararem de filmar, se eles... você é lindo... como é que é? Você é lindo, lembre-se disso. Pedir para eles pararem de filmar, que eu coloquei aqui para vocês algum... Porque é fácil a gente pensar que a caridade está lá fora, né? Que nem a gente vive essas coisas tudo longe da gente. Mas existe caridade aqui perto da gente e eu quero mostrar pessoas que vocês conhecem, que estão aqui e fizeram lindo trabalho de caridade. Esse aqui é o Oberson, ele vem aqui no centro de vez em quando. E no maio do ano passado, ele foi vestido de Elvis para o nosso asilo, cantando para as velhinhas pro Dia das Mães e entregando flores. E é ele que tá cantando mesmo, tá, gente? Não é playback, não. E é triste porque a maioria desses velhinhos, a gente é a única visita que eles recebem, tá, gente? Às vezes é o único momento. E foi interessante porque ontem a gente foi para o asilo e eu estava conversando com a senhora que trabalha lá e ela me falou que a maioria deles eles têm problemas de memória. Eles não lembram que a gente foi. Mas mesmo assim a gente vê uma felicidade tão grande neles ali que meio que é bom até, né, que eles esquecem do sofrimento, mesmo que estão esquecendo da alegria também, porque o mês que vem a gente vai estar lá de novo. Esse dia foi muito interessante, porque geralmente só fica os velhinhos lá dentro. Esse dia tinha fila de velhinho lá fora no corredor, que vocês vão ver aqui agora, que não tinha como eles entrar, de tanto velhinho que queria prestar atenção no Elvis. E também essas aqui foram de ontem. Infelizmente teve alguns vídeos que eles estavam de pé, eles ficaram cortados. Essa menina foi a primeira vez que ela foi no asilo, gente, e eu tenho certeza que ela adorou. Ela dançou com essa velhinha, que era aniversário dela esse mês, então ela comemorou muito. Essa aqui também foi interessante, que esses três aqui era a primeira vez que eles estavam na nossa festa e eles estavam curtindo mais que todo mundo junto. E fica vendo o nosso maravilhoso Danny. Esse aqui é o James, esse aqui é o Danny, tá? O James é o mais empolgado de todos. Ele canta, vocês vão escutar a voz dele daqui a pouco cantando. Gente, é só uma horinha que faz uma diferença tão grande. Essa foto, eu coloquei esse vídeo aqui porque esse aqui é o poder contagiante da caridade. Essa menina aqui de blusa verde, ela trabalha lá. E geralmente ela fica sentada, bonitinho. Mas a Celi começou a dançar com o James e aquela senhora tinha entrado ali na hora. E ela começou a dançar com a senhora, a trabalhadora. E também a Celi que tá filmando. A Celi vai segurar a mão dessa senhora aqui, ó. Essa aqui. Ela é a Maria, ela não fala inglês, ela só fala espanhol. Ela sempre tá lá no asilo, ela tá quietinha, ela não faz nada. O Danny colocou La Bamba, gente, eu nunca vi essa mulher tão assim, viva. Quando eu vi, ela batia a mão, ela cantava, as próprias enfermeiras vieram pra mim e falaram assim, eu nunca vi a Maria desse jeito. E, se eu não me engano, só falta mais um vídeo, que foi até interessante, porque parece que ontem eles sabiam que o tema da palestra de hoje era caridade. E o James, esse senhor que você dá para escutar ele cantando,
ele pediu, ele agradeceu tanto a gente que a Celi teve a ideia de filmar. Então, de novo, o vídeo vai estar um pouquinho cortado, mas é ele. Thank you for the clowns, for the people, for the beautiful people. Então, pelas pessoas que estão atrás da máscara, as pessoas que estão na frente das máscaras. Aí a mulher tá falando, e a música? Você não gosta da música? Obrigada pelo bolo. Obrigada pelo suco. Ele não gosta muito do suco, mas... Então é isso, gente. É a caridade. Isso é a caridade. Eu, a Ju, o Dene, a Celi, o Ala, convidamos todo mundo. Todo primeiro sábado do mês a gente está lá no asilo, dançando e cantando com nossos velhinhos. E no terceiro sábado do mês, as meninas vão lá e fazem a unha. E às vezes não é nem você saber fazer unha. É, de novo, você sentar e escutar. Porque às vezes você é a única pessoa que vai ali para sentar e conversar com eles. Então é isso. Muito obrigada a todos. Tenham um bom domingo.